Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 16. Um silêncio como um grito. Loial, filho de Arente, filho de Alã, secretamente sempre quis ser apressado. Humanos o fascinavam, disso ele não fazia segredo. Tinha certeza de que a maioria dos seus amigos sabia, embora não pudesse ter certeza. Ficava impressionado com o que os humanos não ouviam. Loial podia falar com eles o dia todo e depois descobrir que só tinham ouvido parte do que ouviam. Será que eles achavam que alguém falaria sem a intenção de que os outros ouvissem? Loial ouvia enquanto eles falavam. Cada palavra que saía de suas bocas revelava mais sobre eles. Os humanos eram como relâmpago. Um clarão, uma explosão, poder e energia. E então se desvaneciam. Como seria? Pressa. Havia coisas a aprender com a pressa. Ele estava começando a se perguntar se havia aprendido aquela lição bem demais. Loial caminhou por uma floresta de árvores silenciosas demais, Erite ao seu lado, outros ogieros cercando. Todos carregavam machados nos ombros ou facas compridas enquanto marchavam em direção à frente de batalha. As orelhas de Erite se contraíram. Ela não era uma cantora de árvores, mas sentia que as árvores não pareciam bem. Era horrível, horrível mesmo. Ele não conseguia explicar a sensação de um bosque saudável, assim como não conseguia explicar a sensação do vento na pele. Havia uma retidão, como o cheiro da chuva matinal, em árvores saudáveis. Não era um som, mas parecia uma melodia. Quando cantava para elas, ele se via imerso nessa retidão. Essas árvores não tinham essa correção. Se ele se aproximasse delas, sentia que podia ouvir algo. Um silêncio como um grito. Não era um som, mas uma sensação. A luta se desenrolava à frente deles na floresta. As forças da rainha Elaine recuaram cuidadosamente para o leste, saindo das árvores. Estavam quase na orla da floresta Brain. Uma vez lá fora, marchariam em direção às pontes, cruzariam-nas e as incendiariam. Então, os soldados lançariam saraivadas de destruição contra os Trollocs que tentassem atravessar o rio atrás deles em suas próprias pontes. Basher esperava reduzir consideravelmente o número de inimigos no Erínin antes que eles continuassem para o leste. Loial tinha certeza de que tudo isso daria informações fascinantes para seu livro, assim que o escrevesse. Se conseguisse escrevê-lo. Ele acalmou os ouvidos enquanto os Ogier começavam seu canto de guerra. Emprestou sua voz a deles, feliz pela terrível canção, o chamado ao sangue, à morte, que preenchia o silêncio deixado pelas árvores. Ele começou a correr com os outros, Erite ao seu lado. Loial avançou na frente, com o machado erguido acima da cabeça. Os pensamentos o abandonaram enquanto ele se sentia furioso, com raiva, com os Trollocs. Eles não matavam apenas árvores. Eles tiravam a paz das árvores. O chamado ao sangue, à morte. Berrando sua canção, Loial atacou os Trollocs com seu machado, enquanto Erite e os outros Ogier se juntavam a ele e detinham o peso da força de flanco dos Trollocs. Ele não pretendia liderar o ataque dos Ogier. Liderou mesmo assim. Ele golpeou o ombro de um Trolloc com cara de carneiro, arrancando-lhe o braço. A criatura gritou e caiu de joelhos, e Erite lhe deu um chute no rosto, jogando de volta nas pernas de um Trolloc atrás. Loial não interrompeu sua canção, o chamado ao sangue, à morte. Que ouçam! Que ouçam! Golpe após golpe. Cortar madeira morta. Era só isso. Madeira morta, apodrecida, horrível. Ele e Erite se posicionaram com o ancião Ama, que, com as orelhas para trás, parecia totalmente feroz. O plácido ancião Ama. Ele também sentia a fúria. Uma linha sitiada de mantos brancos, que o Ogier havia substituído, cambaleou para trás, abrindo caminho para o Ogier. Ele cantava, lutava, rugia e matava, golpeando os Trollocs com um machado feito para cortar madeira, nunca carne. Trabalhar com madeira era um ofício reverente. Isso era matar ervas daninhas. Ervas daninhas venenosas. Ervas daninhas estranguladoras. Ele continuou a golpear os Trollocs, perdendo-se no chamado ao sangue, à morte. Os Trollocs começaram a temer. Ele viu terror em seus olhos redondos, e adorou. Estavam acostumados a lutar contra homens menores que eles. Bem, que os Trollocs lutem contra alguém do seu tamanho. Rosnaram enquanto a linha Ogier os forçava a recuar. Loial desferia golpe após golpe, cortando braços, cortando torsos.
Abriu caminho entre dois Trollocs ursos, que o atacavam com seu machado, gritando de fúria. Fúria agora pelo que os Trollocs haviam feito aos Ogier. Deveriam estar desfrutando da paz do estábulo. Deveriam poder construir, cantar e crescer. Eles não podiam. Por causa dessas ervas daninhas, eles não podiam. Os Ogier foram forçados a matar. Os Trollocs transformaram construtores em destruidores. Eles forçaram Ogier e os humanos a serem como eles. O chamado ao sangue, à morte. Bem, a sombra veria o quão perigosos os Ogier poderiam ser. Eles lutariam e matariam. E fariam isso melhor do que qualquer humano, Trolloc ou Myrddraal, poderia imaginar. Pelo medo que Loial viu nos Trollocs, por seus olhos aterrorizados, eles estavam começando a entender. Luz! Exclamou Galad, recuando do meio da luta. Luz! O ataque dos Ogier foi terrível e glorioso. As criaturas lutaram com as orelhas para trás, os olhos arregalados e os rostos largos, achatados como bigornas. Pareceram se transformar, toda a placidez perdida. Abriram caminho através das fileiras de Trollocs, despedaçando as feras. A segunda fileira de Ogier, composta principalmente por fêmeas, retalhou os Trollocs com facas longas, derrubando qualquer um que conseguisse passar pela primeira fileira. Galad achava os Trollocs assustadores com sua mistura distorcida de feições humanas e animais, mas os Ogier o perturbavam ainda mais. Os Trollocs eram simplesmente horríveis, mas os Ogier eram gentis, de fala mansa, bondosos. Vê-los enfurecidos, berrando sua canção terrível e atacando com machados quase tão longos quanto a altura dos homens. Luz! Galad acenou para que as crianças recuassem e então se abaixou quando um Trolloc se chocou contra uma árvore próxima. Alguns dos Ogier agarravam Trollocs feridos pelos braços e os jogavam para longe. Muitos dos outros Ogier estavam encharcados de sangue até a cintura, retalhando e cortando como açougueiros preparando carne. De vez em quando, um deles caía, mas, embora estivessem sem armadura, sua pele parecia resistente. Luz! Disse Tom, aproximando-se de Galad. Você já viu algo assim? Galad balançou a cabeça. Era a resposta mais honesta que lhe ocorreu. Se tivéssemos um exército daqueles, disse Tom. Eles são amigos das trevas, disse Gulliver, juntando-se a eles. Criaturas das sombras, com certeza. Os Ogier não são mais filhos das sombras do que eu, disse Galad secamente. Olha, eles estão massacrando os Trollocs. A qualquer momento, todos eles vão se voltar contra nós, disse Gulliver. Observem. Sua voz se perdeu, ouvindo os Ogier entoarem sua canção de guerra. Um grande grupo de Trollocs se dispersou, fugindo de volta, amaldiçoando Myrddraal. Os Ogier não os deixaram ir enfurecidos, os construtores gigantes perseguiram os Trollocs, com machados de cabo longo cortando suas pernas, derrubando-os em jatos de sangue e gritos de agonia. Bem? Perguntou Tom. Talvez, disse Gulliver. Talvez seja algum tipo de esquema, para ganhar a nossa confiança. Não seja tolo, Gulliver, disse Tom. Eu não sou. Galad ergueu a mão. Reúnam nossos feridos. Vamos em direção à ponte. Rand deixou as cores vibrantes desaparecerem de sua visão. Está quase na hora de eu ir, disse ele. Para a batalha? Perguntou Moiraine. Não, para Mate. Ele está em Eboldar. Ele havia retornado do acampamento de Elaine para Merrilor. A conversa com Tan ainda ecoava em sua cabeça. Deixar ir. Não era nem de longe tão fácil. E, no entanto, algo havia se dissipado ao falar com o pai. Deixar ir parecia haver uma profundidade nas palavras de Tan, uma profundidade muito além do óbvio. Rand balançou a cabeça. Não podia se dar ao luxo de perder tempo com tais pensamentos. A última batalha precisava exigir sua atenção. Consegui me aproximar sem chamar atenção, pensou ele, tocando a adaga com cabo de chifre de veado em seu cinto. Parece ser verdade. O tenebroso não consegue me sentir quando carrego isto. Antes que pudesse agir contra o tenebroso, ele precisava fazer algo a respeito do Seanchan. Se o que Tom disse fosse verdade, Mate poderia ser a chave. Os Seanchan precisavam se juntar à paz do dragão. Se não o fizessem. Essa é uma expressão que eu me lembro, disse uma voz suave. Consternação. Você a faz tão bem, Rand al'Thor. Ele se virou para Moiraine. Atrás dela, sobre a mesa em sua tenda, mapas que a Vienda enviará por mensageiro mostravam as posições onde seu exército poderia se reunir na praga. Moiraine se aproximou de Rand. Você sabia que eu costumava passar horas pensando,
tentando descobrir o que essa sua mente estava conjurando? É um milagre eu não ter arrancado todos os fios de cabelo da minha cabeça de frustração. Fui uma tola por não confiar em você, disse Randy. Ela riu. Um riso suave, o riso de uma Aes Sedai no controle. Você confiou em mim o suficiente. Foi isso que tornou ainda mais frustrante você não querer compartilhar. Randy respirou fundo. O ar ali em Merrilor era mais doce do que em outros lugares. Ele havia trazido a terra de volta à vida. A grama crescia. As flores brotavam. Tocos de árvores e homens, disse ele a Moiraine. Os dois rios têm ambos, e um tem tanta probabilidade de ceder quanto o outro. Talvez isso seja duro demais, disse Moiraine. Não foi apenas teimosia que te impulsionou, foi a vontade de provar a si mesmo, e a todos os outros, que você conseguiria fazer isso sozinho. Ela tocou o braço dele. Mas você não consegue fazer isso sozinho, consegue? Randy balançou a cabeça. Estendeu a mão para Calandor, que estava preso às suas costas, e o tocou. O segredo final da espada estava agora à mostra. Era uma armadilha, e uma armadilha inteligente, pois esta arma era um sangreal não apenas para o poder único, mas também para o poder verdadeiro. Ele havia jogado fora a chave de acesso, mas carregava nas costas algo muito tentador. O poder verdadeiro, a essência do tenebroso, era a coisa mais doce que ele já havia tocado. Com Calandor, ele podia extraí-lo com uma força como nenhum homem jamais sentirá. Como Calandor não possuía as medidas de segurança da maioria dos outros Angreal e Sa-Angreal, era impossível prever quantos poderes ele poderia extrair. Lá está de novo, murmurou Moiraine. O que você está planejando, Randy Altor, dragão renascido? Você finalmente consegue se soltar o suficiente para me contar? Ele a encarou. Você armou toda essa conversa para arrancar esse segredo de mim? Você tem uma opinião muito alta sobre minhas habilidades de conversação. Uma resposta que não diz nada, disse Randy. Sim, disse Moiraine. Mas posso dizer que você fez isso primeiro, para desviar da minha pergunta. Randy refletiu sobre alguns passos da conversa e percebeu que tinha feito exatamente isso. Vou matar o tenebroso, disse Randy. Não vou apenas selar o tenebroso, vou acabar com ele. Achei que você tivesse crescido enquanto eu estava fora, disse Moiraine. Só o Perrin cresceu, disse Randy. O Mate e eu simplesmente aprendemos a fingir que somos adultos. Ele hesitou. O Mate não aprendeu tão bem. O escuro está além da morte, disse Moiraine. Acho que consigo, disse Randy. Lembro-me do que Leosterin fez, e houve um breve momento. Pode acontecer, Moiraine. Estou mais confiante de que consigo fazer isso do que de que conseguiria selar o tenebroso. Era verdade, embora ele não tivesse nenhuma confiança real de que conseguiria. Perguntas. Tantas perguntas. Ele já não deveria ter algumas respostas. O tenebroso faz parte da roda, disse Moiraine. Não. O tenebroso está fora do padrão, retrucou Randy. Não faz parte da roda de jeito nenhum. É claro que o tenebroso faz parte da roda, Randy, disse Moiraine. Nós somos os fios que compõem a substância do padrão, e o tenebroso nos afeta. Você não pode matá-lo. Essa é uma tarefa ingrata. Já fui um tolo antes, disse Randy. E serei novamente. Às vezes, Moiraine, toda a minha vida, tudo o que fiz, parece uma tarefa de tolo. O que é mais um desafio impossível? Já enfrentei todos os outros. Talvez eu consiga realizar este também. Ela apertou o braço dele com mais força. Você cresceu tanto, mas ainda é apenas um jovem, não é? Randy imediatamente assumiu o controle de suas emoções e não a revidou. A maneira mais segura de ser considerado jovem era agir como tal. Ele permaneceu ereto e falou suavemente. Eu vivi por 4 séculos, disse ele. Talvez eu ainda seja um jovem, como todos nós somos, comparado à era temporal da própria roda. Dito isso, sou uma das pessoas mais velhas que existem. Moiraine sorriu. Muito bom. Isso funciona com os outros. Ele hesitou. Então, estranhamente, se viu sorrindo. Funcionou muito bem em Katsuane. Moiraine fungou. Aquela. Bem, conhecendo-a, duvido que você a tenha enganado tão bem quanto imagina. Você pode ter as memórias de um homem com 4 séculos de idade, Randy Altor, mas isso não o torna antigo. Caso contrário, Matrin Calton seria o patriarca de todos nós. Mate. Por que mate? Não é nada, disse Moiraine.
Algo que eu não deveria saber. No fundo, você ainda é um pastor de ovelhas de olhos arregalados. Eu não trocaria por nada. Leosterin, com toda a sua sabedoria e poder, não conseguiria fazer o que você precisa. Agora, por gentileza, traga-me um chá. Sim, Moiraine Sedai, disse ele, caminhando imediatamente em direção ao bule sobre o fogo. Ele congelou e então olhou para ela. Ela olhou para ele com malícia. Só para ver se ainda funcionava. Eu nunca te trouxe chá, protestou Rand, voltando para ela. Pelo que me lembro, passei nossas últimas semanas juntos dando ordens a você. Sim, disse Moiraine. Pense no que eu disse sobre o tenebroso. Mas agora eu lhe faço uma pergunta diferente. O que você fará agora? Por que ir para Eboldar? O Seanchan, disse Rand. Preciso tentar trazê-los para o nosso lado, como prometi. Se bem me lembro, disse Moiraine, você não prometeu que tentaria, você prometeu que faria acontecer. Promessas de tentar não levam a nada em negociações políticas, disse Rand, por mais sinceras que sejam. Ele ergueu a mão à frente, com o braço estendido, os dedos para cima, e olhou através das abas abertas da tenda. Como se estivesse se preparando para tomar as terras ao sul. Tomá-las, reivindicá-las como suas, protegê-las. O dragão em seu braço brilhava, dourado e carmesim. Uma vez o dragão, pela lembrança perdida. Ele ergueu o outro braço, terminando no coto perto do pulso. 2 vezes o dragão, pelo preço que ele deve pagar. O que você fará se o líder Seanchan se recusar novamente? Perguntou Moiraine. Ele não lhe contará que a imperatriz o recusará da primeira vez. Moiraine não precisava que lhe dissessem nada. Ela simplesmente os descobria. Não sei, disse Rand suavemente. Se eles não lutarem, Moiraine, perderemos. Se eles não se juntarem à paz do dragão, então não teremos nada. Você gastou tempo demais naquele pacto, disse Moiraine. Ele te distraiu do seu objetivo. O dragão não traz paz, mas destruição. Você não pode mudar isso com um pedaço de papel. Veremos, disse Rand. Obrigada pelo seu conselho. Agora e sempre. Acho que não disse isso o suficiente. Tenho uma dívida com você, Moiraine. Bem, disse ela. Ainda preciso de uma xícara de chá. Rand olhou para ela, incrédulo. Então, riu e foi embora para lhe trazer um pouco. Moiraine segurava sua xícara de chá quente, que Rand lhe trouxera antes de partir. Ele se tornará governante de tanta coisa desde que se separaram, e estava tão humilde agora quanto quando ela o encontrara nos 2 rios. Talvez até mais. Humilde comigo, talvez, pensou ela. Ele acredita que pode derrotar o tenebroso. Isso não é sinal de um homem humilde. Rand Altor, uma mistura tão estranha de abnegação e orgulho. Será que ele finalmente encontrou o equilíbrio certo? Apesar do que ela havia dito, a atitude dele em relação a ela naquele dia provou que ele não era um jovem, mas um homem. Um homem ainda podia cometer erros. Muitas vezes, eram de natureza mais perigosa. A roda tece como quer, murmurou para si mesma, tomando o chá. Preparado pelas mãos de Rand, e não de outra pessoa, era tão saboroso e vibrante quanto em dias melhores. Sem o menor toque da sombra do tenebroso. Sim, a roda tecia como queria. Às vezes, ela desejava que a tecelagem fosse mais fácil de entender. Todo mundo sabe o que fazer, perguntou Lan, virando-se na cela de Mandarb. Andere assentiu. Ele próprio levará a palavra aos governantes, e destes, aos seus generais e comandantes. Só nos últimos momentos, fora passada aos próprios soldados. Haveria amigos das trevas entre eles. Sempre houve. Era impossível exterminar ratos de uma cidade, não importa quantos gatos você trouxesse. Se a luz quisesse, essa notícia chegaria tarde demais para que aqueles ratos alertassem a sombra. Vamos cavalgar, disse Lan, pisando com os calcanhares nas costelas de Mandarb. Andere ergueu seu estandarte, a bandeira de Malquier, e galopou ao seu lado. Ele foi acompanhado por suas fileiras de Malquieri. Muitos deles tinham apenas um pouco de sangue Malquieri e eram verdadeiramente da fronteira de outras nações. Mesmo assim, escolheram cavalgar sob seu estandarte e haviam adotado o Adore. Milhares e milhares de cavaleiros cavalgavam com ele, cascos sacudindo a terra macia. Fora uma retirada longa e árdua para seu exército. Os Trollocs eram superiores em número e representavam uma séria ameaça de cercar os homens de Lan. O exército montado de Lan era altamente móvel, mas havia um limite para a velocidade que se podia impor aos soldados, e os Trollocs podiam marchar rapidamente.
Mais rápido do que as pessoas, principalmente com aqueles desvanecidos os chicoteando. Felizmente, os incêndios no campo estavam retardando o exército da sombra. Sem isso, os homens de Lan talvez não tivessem conseguido escapar. Lan agachou-se na cela quando as explosões dos Senhores do Medo começaram. À sua esquerda, o Ashaman Deep cavalgava, preso à cela por causa da perna amputada. Quando uma bola de fogo crepitou no ar e desceu em arco na direção de Lan, Deep adotou um olhar concentrado e estendeu as mãos para frente. O fogo explodiu no ar acima deles. Brasas flamejantes caíam como chuva carmesim, deixando um rastro de fumaça. Uma atingiu o pescoço de Mandarb, e Lan a afastou com a mão enluvada. O cavalo pareceu não notar. O solo ali era de argila profunda. O terreno consistia em colinas onduladas, cobertas de grama seca, afloramentos rochosos e bosques de árvores desfolhadas. A retirada seguia as margens do Mora. O rio impediria os Trollocs de flanqueá-los pelo oeste. Fumaça saía de 2 pontos distintos no horizonte: Fal Dara e Fal Moran. As duas maiores cidades de Shenar, incendiadas por seu próprio povo, juntamente com as terras de suas fazendas e pomares, tudo que pudesse fornecer ao menos um punhado de sustento aos Trollocs invasores. Manter as cidades não era uma opção. Isso significava que elas precisavam ser destruídas. Era hora de começar a revidar. Lan liderou um ataque no centro da massa, e os Trollocs lançaram lanças contra o avanço da cavalaria pesada Malquiere e Shenara. Lan desceu a lança, posicionando-a ao longo do pescoço de Mandarb. Ele se inclinou para frente nos estribos, segurando firme com os joelhos, e torceu para que os canalizadores, Lan agora contava com 14, após um pequeno reforço de Egwene, pudessem fazer a sua parte. O chão se abriu diante dos Trollocs. A linha de frente dos Trollocs se dispersou. Lan escolheu seu alvo, um enorme javali Trolloc que gritava com seus companheiros enquanto eles se esquivavam das explosões. Lan acertou a criatura no pescoço. A lança o perfurou, e Mandarb jogou o Trolloc para o lado enquanto atropelava uma das feras encolhidas que se aproximavam. O rugido da cavalaria transformou-se em estrondo quando os cavaleiros a golpearam com força, deixando o impulso e o peso levá-los para o meio dos Trollocs. Assim que diminuíram a velocidade, Lan jogou a lança para Andere, que a pegou habilmente. Os guardas de Lan se aproximaram e ele tirou a espada da bainha. Lenhador cobre a muda. Flor de macieira ao vento. Os Trollocs eram alvos fáceis quando ele estava na cela. A altura dos Trollocs deixava seus pescoços, ombros e rostos na altura certa. Foi um trabalho rápido e brutal. Deep observava os ataques dos Senhores do Medo inimigos, contra-atacando. Andere avançou para o lado de Lan. O estandarte de Lan era um ímã para os Filhos das Sombras. Eles começaram a rugir e a se enfurecer, e ele ouviu 2 palavras Trolloc repetidas vezes em sua língua: Murdrukar. 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 Ele se envolveu com sua espada, derramando o sangue deles, friamente, no vazio. Já haviam tirado o Malquier dele 2 vezes. Nunca mais seriam capazes de sentir o gosto da sua sensação de derrota, da sua sensação de perda, por deixar sua terra natal, desta vez por escolha própria. Mas, pela luz, ele poderia trazê-los para perto dela. Sua espada atravessada em seus peitos faria isso melhor. A batalha descaiu para o caos, como aconteceu com muitos outros. Os Trollocs entraram em frenesi. Seu exército passará os últimos 4 dias sem enfrentar as feras. Eles apenas recuaram, finalmente tendo conquistado algum controle sobre sua retirada, o suficiente para evitar, pelo menos, confrontos que seus fogos haviam possibilitado. 4 dias sem conflito, agora esse ataque total. Essa era a primeira parte do plano. Dai Shan! Gritou alguém. Príncipe Kaizel. Ele apontou para onde os Trollocs haviam conseguido dividir a guarda de Lan. Seu estandarte estava balançando. De outro lado, o cavalo do homem caiu, puxado para baixo enquanto Lan empurrava Mandarb entre 2 Trollocs. O príncipe Kaizel e um punhado de outros soldados juntaram-se a ele. Lan não conseguiu continuar a cavalo, com medo de atropelar acidentalmente o amigo. Ele se jogou da sela, bateu no chão e se agachou sob um balanço de Trolloc. Kaizel decepou a perna da fera na altura do joelho. Lan passou correndo pelo Trolloc que caía. Viu seu estandarte e um corpo ao lado. Vivo ou morto, Lan não sabia, mas havia um Mirdraal erguendo uma lâmina sombria. Lan chegou com uma rajada de vento e aço girando. Ele bloqueou a lâmina Takandar com um golpe, pisoteando seu próprio estandarte enquanto lutava. No vazio, não havia tempo para pensar. Havia apenas instinto e ação. Havia um segundo Mirdraal, surgindo de trás do cavalo caído de Andere. Então, uma armadilha. Retire a bandeira,
Chame a atenção de Lan. Os dois desvanecidos atacaram, um de cada lado. O vazio não tremeu. Uma espada não podia sentir medo, e naquele momento, Lan era a espada. A garça abre suas asas, cortando ao seu redor, bloqueando as lâminas deles com as suas, para frente e para trás. Os Mirdraal eram como água, fluindo, mas Lan era o próprio vento. Ele girou entre as lâminas, repelindo o ataque à direita, depois o da esquerda. Os Fades começaram a xingar em fúria. O que estava à sua esquerda avançou em direção a Lan, com um sorriso de escárnio nos lábios pálidos. Lan deu um passo para o lado, defendeu o golpe da criatura e decepou seu braço na altura do cotovelo. Ele continuou com um golpe fluido, seu golpe continuando para onde ele sabia que o outro Fade atacaria, e arrancou a mão do outro Fade na altura do pulso. Ambas as lâminas Takandar bateram no chão com um estrondo. Os desvanecidos congelaram, estupefatos por um segundo. Lan cortou a cabeça de um, depois se virou e enfiou a espada no pescoço do outro. Pedras negras na neve. Ele recuou e golpeou a espada para o lado para espirrar um pouco do sangue mortal da lâmina. Os dois desvanecidos caíram, se debatendo, sem pensar, com sangue escuro manchando o chão. Cerca de 150 Trollocs próximos caíram se contorcendo no chão. Eles tinham ligações com os desvanecidos. Lan se aproximou para puxar Andere para fora da lama. O homem parecia atordoado, piscando, e seu braço pendia em um ângulo estranho. Lan jogou Andere por cima do ombro e chutou seu estandarte pelo mastro para a mão livre. Ele correu de volta para Mandarb, a área ao seu redor agora livre de Trollocs, e entregou o estandarte a um dos homens do príncipe Kaizel. Mande limpá-lo e depois o hisse. Ele pendurou Andere na frente da cela, montou e limpou a espada na manta da cela. O homem não parecia mortalmente ferido. Ele ouviu vagamente o príncipe Kaizel atrás dele. Pelos meus pais, disse o homem. Ouvi dizer que ele era bom, mas luz. Isso serve, disse Lan, observando o campo de batalha e liberando o vazio. Envie o sinal, Deep. O Ashaman obedeceu, lançando um raio vermelho de luz no ar. Lan virou Mandarb e apontou a espada de volta para o acampamento. Suas forças se reuniram ao seu redor. O ataque deles sempre fora planejado para ser um ataque e uma retirada. Eles não haviam mantido uma linha de batalha sólida. Isso era difícil com uma carga de cavalaria. Suas tropas recuaram, e os Saldianos e os Arafelinos chegaram, cavalgando em ondas rápidas para dispersar as linhas Trolloc e proteger a retirada. Mandarb estava molhado de suor. Carregar 2 homens com armaduras era uma tarefa difícil para o cavalo, após uma investida. Lan diminuiu o passo, agora que estavam fora de perigo direto. Deep, perguntou Lan ao chegarem à retaguarda. Como está Andere? Ele tem algumas costelas quebradas, um braço quebrado e um ferimento na cabeça, disse Deep. Eu ficaria surpreso se ele conseguisse contar até 10 sozinho agora, mas já vi pior. Vou curar o ferimento na cabeça, o resto pode esperar. Lan assentiu, puxando as rédeas. Um de seus guardas, um homem mal-humorado chamado Benis, que usava um véu taraboner, embora usasse um adore por cima, ajudou a tirar Andere de Mandarb. Eles o seguraram ao lado do cavalo de Deep. O Ashaman de uma perna só se inclinou para fora do conjunto de correias que o prendiam na cela, colocando a mão na cabeça de Andere e se concentrando. O olhar atordoado desapareceu dos olhos de Andere, e ele recuperou a consciência. Então, começou a xingar. Ele vai ficar bem, pensou Lan, olhando para o campo de batalha. Os proles das sombras estavam recuando. Estava quase anoitecendo. O príncipe Kaizel galopou até Lan. Aquela bandeira saldiana ostenta a faixa vermelha da rainha, disse ele. Ela está cavalgando com eles novamente, Lan. Ela é a rainha deles. Ela pode fazer o que quiser. Você devia falar com ela, disse Kaizel, balançando a cabeça. Não está certo, Lan. Outras mulheres do exército saldiano também estão começando a cavalgar com eles. Já vi mulheres saldianas treinando, disse Lan, ainda observando o campo de batalha. Se eu fosse apostar numa disputa entre uma delas e um homem de qualquer exército do sul, apostaria na saldiana a qualquer momento. Mas esta guerra é tudo ou nada. Se eu pudesse reunir cada mulher das terras fronteiriças e colocar uma espada em suas mãos, eu o faria. Por enquanto, me contento em não fazer nada estúpido, como proibir alguns soldados treinados e apaixonados de lutar. Se você, no entanto, decidir não exercer essa prudência, é livre para dizer a eles o que pensa. Prometo lhe dar um bom enterro assim que me deixarem tirar sua cabeça do poste. Eu. Sim, Lorde Mandragora, disse Kaizel.
Lan pegou sua luneta e examinou o campo. Lorde Mandragora, perguntou Kaisel. Você acha mesmo que esse plano vai funcionar? Há Trollocs demais, disse Lan. Os líderes dos exércitos do Tenebroso os vêm criando há anos, cultivando-os como ervas daninhas. Os Trollocs comem muito, cada um precisa de mais comida do que um homem para sobreviver. A essa altura, eles já devem ter comido a praga de tudo o que o sustentava. A Sombra gastou toda a comida que pôde para criar este exército, contando com a capacidade dos Trollocs de comer os cadáveres dos caídos. De fato, agora que a batalha havia começado, os Trollocs invadiram o campo em sua busca macabra por comida. Preferiam carne humana, mas comeriam os seus próprios mortos. Lan passará 4 dias correndo à frente do exército deles, sem lhes dar nenhum corpo para se banquetearem. Eles só conseguiram isso graças ao incêndio de Fal Dara e Falmoran e outras cidades no oeste de Shenar. Vasculhar essas cidades em busca de comida havia retardado os Trollocs, permitindo que o exército de Lan se recuperasse e organizasse sua retirada. Os Shenaranos não deixaram nada comestível em nenhuma das cidades próximas. 4 dias sem comida. Os Trollocs não usavam linhas de suprimentos, comiam o que encontravam. Estariam famintos. Famintos. Lan os observou com sua luneta. Muitos não esperaram pelas panelas. Eram muito mais animais do que humanos. Eles são muito mais sombra do que qualquer um dos dois, pensou Lan, abaixando luneta. Seu plano era mórbido, mas a luz o enviaria e seria eficaz. Seus homens lutariam, e haveria baixas. Essas baixas se tornariam a isca para a verdadeira batalha. Agora, Lan sussurrou. Lord Agelmar também viu. As trombetas soaram e um raio amarelo de luz se elevou no ar. Lan virou Mandarb, e o cavalo bufou ao comando. Ele estava cansado, mas Lan também. Ambos aguentariam outra batalha. Tinham que aguentar. Taishar Malkier, rugiu Lan, abaixando a espada e conduzindo suas tropas de volta ao campo. Todos os 5 exércitos da fronteira convergiram para a horda fragmentada de crias das sombras. Os Trollocs haviam rompido completamente as linhas para lutar pelos cadáveres. Enquanto Lan avançava ruidosamente em sua direção, ouviu Mirdraal gritando, tentando forçar os Trollocs a se recomporem. Era tarde demais. Muitas das feras famintas só ergueram os olhos quando os exércitos estavam quase sobre elas. Quando as forças de Lan atacaram desta vez, o efeito foi muito diferente de antes. Anteriormente, seu ataque havia sido retardado pela formação cerrada dos Trollocs, e eles conseguiram avançar apenas uma dúzia de passos antes de serem forçados a empunhar espadas e machados. Desta vez, os Trollocs estavam espalhados. Lan sinalizou aos Shenaranos para atacarem primeiro. Sua linha era tão compacta que seria difícil encontrar uma abertura de mais de 2 passos entre os cavalos. Isso não deixou espaço para os Trollocs correrem ou se esquivarem. Os cavaleiros os pisotearam com o estrondo de cascos e o tilintar de suas barcas, espetando os Trollocs com suas lanças, disparando arcos de cavalo e atacando-os com espadas de 2 mãos. Parecia haver uma crueldade especial nos Shenarans enquanto eles atacavam, usando seus capacetes de frente aberta e armaduras feitas de placas planas. Lan trouxe sua cavalaria Malkieri atrás, cavalgando pelo campo atrás dos Shenaranos para matar quaisquer Trollocs que sobrevivessem ao ataque inicial. Assim que passaram, os Shenaranos se moveram para a direita para se reunirem para outra passagem, mas os Arafelin avançaram por trás deles, matando mais crias das sombras que tentavam se formar. Atrás deles, veio uma onda de Saldianos cruzando como os Malkieri, e depois os Kandori vindos da direção oposta. Suando, com o braço da espada cansado, Lan se preparou novamente. Só então percebeu que o próprio príncipe Kaisel carregava o estandarte de Malkier. O rapaz era jovem, mas seu coração estava certo. Embora fosse um tanto tolo com relação a mulheres. Leve, mas todos nós somos, de uma forma ou de outra, pensou Lan. As emoções distantes de Ninaeve no vínculo o confortavam. Ele não conseguia sentir muita coisa à distância, mas ela parecia determinada. Quando Lan iniciou sua segunda varredura, o chão começou a explodir sob seus homens. Os senhores do medo finalmente perceberam o que estava acontecendo e retornaram às linhas de frente. Lan guiou Mandarba ao redor de uma cratera que irrompeu no chão bem à sua frente, com terra espirrando em seu peito. A aparição dos senhores do medo foi seu sinal para interromper as varreduras. Ele queria entrar, atacar com força e sair. Para lutar contra os senhores do medo, ele teria que usar todos os seus canalizadores, o que era algo que ele não queria fazer. Sangue e cinzas sangrentas. Deep praguejou enquanto Lan contornava outra explosão. Lorde Mandragora. Lan olhou para trás. Deep estava diminuindo a velocidade do cavalo.
Continue andando, homem, disse Lan, controlando Mandarb. Ele sinalizou para que suas forças continuassem cavalgando, embora o príncipe Kaisel e a guarda de campo de Lan parassem com ele. Oh, luz, disse Deep, concentrando-se. Lan observou a cena. Ao redor deles, Trollocs jaziam mortos ou moribundos, uivando ou simplesmente choramingando. À sua esquerda, a massa de crias das sombras se formava tardiamente. Logo formaria uma linha unificada e, se Lan e os outros não se movessem, ficariam sozinhos no campo de batalha. Deep estava de olho em uma figura em pé sobre o que parecia ser uma grande máquina de cerco. Tinha uma plataforma plana e talvez uns 6 metros de altura. Um grupo de Trollocs a içava para frente, e ela rolava sobre grandes rodas de madeira. Sim, havia uma figura lá em cima. Eram várias. Bolas de fogo começaram a cair em direção aos Borderlanders enquanto eles se afastavam, e relâmpagos brilhavam no céu. Lan de repente se sentiu como um alvo em um campo de treino de arco e flecha. Profundo. É o Emiael. Deep explicou. Tain não estivera com o exército inimigo na última semana, mais ou menos, mas agora o homem parecia ter retornado. Era impossível ter certeza devido à distância, mas pela maneira como o homem lançava as tranças em rápida sucessão, ele parecia zangado com alguma coisa. Vamos cavalgar. Lan gritou. Eu poderia levá-lo, disse Deep. Eu poderia. Lan viu um clarão de luz, e de repente, Mandarb empinou. Lan praguejou, tentando piscar para afastar a imagem residual dos olhos. Havia algo errado com seus ouvidos também. Mandarb empinou e se curvou, tremendo. Era preciso muito esforço para abalar o garanhão, mas um raio tão próximo deixaria qualquer cavalo nervoso. Um segundo relâmpago jogou Lan no chão. Ele caiu, grunhindo, mas algo, lá no fundo, sabia o que fazer. Quando se recuperou, já estava de pé, tonto, com a espada na mão. Gemeu, cambaleando. Mãos o agarraram, puxando-o para a cela. O príncipe Kaisel, com o rosto ensanguentado da luta, segurava as rédeas. A guarda de Lan certificou-se de que ele estava firme na montaria enquanto cavalgavam para longe. Ele avistou o cadáver de Deep, mutilado e em pedaços, enquanto fugiam.